Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a honra de receber diretamente de Portugal, por isso a nossa entrevista está sendo online, a Bárbara Sujizak, formada em gastronomia em 2018, e foi uma indicação do Carlos Arthur, lembra aquele rapaz do vinho? Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês depois acessarem tudo sobre vinhos que o Arthur nos proporcionou. E que eu já quero começar, Bárbara, agradecendo muitíssima gentileza de você dedicar um tempo do seu dia, aliás, quase da sua noite aí, né, para o nosso projeto. Muito obrigada pela presença, viu, Bárbara? Eu que agradeço, professora. A gente teve um fuso horário, mas agradeço o seu convite. Sou da mesma turma do Arthur, como você falou, e é um prazer sempre participar de qualquer atividade que a UFC me convide. Então, muito obrigada. Que bacana. Bom, e o jeito de falar Arthur, eu já vi que você não é cearense, né? Então, eu Correto. queria, Bárbara, para a gente começar, me conta um pouco da tua vida na universidade, de onde você é, como você veio parar no Ceará. Certo. Eu inventei de fazer gastronomia, saí do ensino médio, assim como o Arthur, bastante nova. Falei, não, quero estudar alimentação, não quero ir pela perspectiva da nutrição, quero uma perspectiva mais abrangente. Como eu ainda não sabia se eu queria a pesquisa ou trabalhar com cozinha, e em São Paulo tinha uns cursos apenas tecnológicos, eu procurei os cursos de bacharelado. Então, eu precisaria me mudar de São Paulo de alguma forma, ou para o Rio de Janeiro, ou para Recife, ou para Fortaleza. E a minha família é de pesquisadores, então eu conversei com meu pai, a gente falou, não, o bacharelado é uma opção melhor, né? É um curso mais longo, é um curso público, você vai poder vivenciar a universidade pública. Então eu saí com 17 para 18 anos, me mudei para Fortaleza. Foi um grande choque, porque eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Botucatu, uma cidade muito pequena. E eu chego em Fortaleza e Fortaleza é gigante, né? Com diversas problemáticas. Então eu tive a oportunidade de realmente viver a universidade. Então, eu cheguei e já fui me envolvendo em centro acadêmico, em tudo que eu pude me envolver, em projetos, nas bolsas. Eu realmente vivi muito a UFC, por isso eu fico tão feliz de poder voltar em qualquer um dos espaços que a UFC me convide. Coisa linda. Quer dizer que ali do lado você tem uma cidade gigante, que é São Paulo, mas você veio achar Fortaleza grande, né? Tudo é referência, né? Sim, sim, porque eu era do interior, assim, a minha cidade fica em torno de 3, 4 horas de distância de São Paulo, da capital. Então eu me mudei para Fortaleza, então foi uma capital, eu cheguei bastante nova e aí consegui vivenciar. Acho que eu vivi mais a UFC do que propriamente Fortaleza, Que mas foi essa a experiência de me mudar. Carlos Arthur falou que a especialidade dele é vinhos, né? Qual foi assim a especialidade que você se encantou em gastronomia? Eu assisti o vídeo do Arthur, né? Falei, ele que me convidou, vou conhecer um pouco do que ele está trabalhando também. A gente está distante, já saí de Fortaleza em 2018. Pela minha surpresa, foi da mesma forma. A gente fez a disciplina de metodologia científica logo no segundo semestre. E eu acho que é o momento que a gente começa a pensar no que eu gosto de estudar, o que eu quero estudar. E aí eu me deparei com uma temática chamada soberania e segurança alimentar e nutricional. E isso nunca mais saiu da minha vida porque me tocou profundamente, assim, né? Como que a gastronomia pode estar atuando nessa temática maior, né, de soberania e segurança alimentar. Então, desde o meu TCC, de todos os projetos que eu pude ir participando, foram direcionados para essa área. Engraçado, pela expressão segurança alimentar, a gente entende bem, mas o que seria a soberania? Certo. Costumo trabalhar com a definição de soberania alimentar pela Via Campesina, um grande movimento social
que define a soberania alimentar como o direito dos povos de definirem as suas próprias políticas e práticas alimentares. Então, como eles vão plantar, que tipo de semente eles vão usar, qual é o modo de produção, se o pequeno produtor, né, as comunidades indígenas, quilombolas. Então, tem essa, essa vertente, né, de pensar nas próprias comunidades. Aí você saiu da UFC em 2018 e já voltou para São Paulo, ou você foi para Portugal? Como foi depois que você. O que lhe levou até Portugal e até lá, como foi esse É processo? um longo caminho para eu vir a Portugal, para eu sair da UFC. Então, como eu falei, eu fui procurando como que eu poderia estar trabalhando, ir para pesquisa, ir para um mestrado na área de segurança alimentar. Através do OCA, que era um Observatório de Cultura Alimentar Cearense da UES, eu descobri uma professora da Unesp e foi uma surpresa muito grande, porque a Unesp em São Paulo ela tem muitos campos. E aí, quando eu vi essa temática num evento que aconteceu na Unilab, eu falei, não, é pouco provável que essa professora seja da minha cidade, que também tem um campus da Unesp. Coincidentemente, ela tinha um centro de pesquisa em soberania e segurança alimentar, Em Botucatu. em Botucatu. Meu Por Deus. motivos familiares, eu precisei retornar para São Paulo. Então, acabei me formando mais cedo, voltei, fui me envolvendo em tudo que eu poderia me envolver até chegar nessa professora, a professora Maria Rita Marques de Oliveira, que me orientou no meu mestrado. Então, eu consegui trabalhar exatamente o meu anseio de toda a graduação, que era entender como que a gastronomia consegue se conectar com a segurança, soberania e segurança alimentar e nutricional. Eu pude fazer isso no meu mestrado. Aí você fez o mestrado, então, na Unesp, e Isso. aí, depois do mestrado, você vai para o doutorado, e aí é que entra Portugal. Então, eu entrei no mestrado, foi em 2019. Meu mestrado, na verdade, era na cidade de Araraquara, o programa, e a minha orientadora era de Botucatu. Então, eu não tinha necessidade de viver integralmente em Araraquara, mas precisei fazer algumas dessas viagens. Fiz o meu mestrado em Botucatu. Antes de finalizar o mestrado, eu participei de uma live durante a pandemia com colegas da UFC, e aí um deles contava a experiência de fazer o doutorado em Portugal na área da sustentabilidade, que tinha tudo a ver com segurança alimentar. Eu falei, vou assistir, vou conversar com esse amigo. E aí ele me indicou o doutoramento em patrimônios alimentares, culturas e identidades. Então, foi através de uma indicação da UFC que eu cheguei nesse doutoramento e ele falou assim, mas tem um problema, Bárbara. Esse doutorado só abre a cada 2 anos e ele está aberto agora. Falei, nossa, mas eu não terminei o mestrado, ainda não consigo, né, sair daqui. Mas eu me inscrevi, falei, vou entender como funciona o processo seletivo e pensando em realmente começar em 2023. Eu passei nessa seleção de doutorado em 2021 e me mudei então para Portugal só em 2022. Então eu tive um pequeno problema, um grande problema, na verdade. Nessa vinda a Portugal, eu cheguei atrasada no meu curso e acabei perdendo um grande tempo, assim, em relação a isso. Então, eu passei em 2021, finalizei, eu defendi o meu mestrado, acho que foi mais ou menos no dia 15 de janeiro, no dia 22 de janeiro eu já estava me mudando, uma semana depois eu já estava me mudando para Portugal, Que loucura! para o doutorado. E aí você está em que universidade? Eu estou na Universidade de Coimbra. Nossa, que luxo, hein? Para fazer gastronomia não precisa saber cozinhar? Então, no nosso curso da UFC, isso sempre foi uma grande questão. E eu até hoje, a professora Eveline, fiz meu estágio com ela no Gastronomia Social, que é um grande projeto, né, de extensão, um grande programa de extensão da Universidade Federal do Ceará. E ela sempre falou muito, né, que a gastronomia não é só cozinha. E eu lembro que eu estava no começo do curso e eu ficava muito brava. Porque eu falava assim, tá, não é só cozinha, mas o que é gastronomia então? E essa foi uma pergunta, e é uma pergunta que me inquieta muito até hoje, né? Se a gastronomia não é só cozinha, o que é gastronomia? E aí a gente vai tentando entender essas respostas, né? Como que a gastronomia tem se conectado na pesquisa através de outras áreas. A gente vê muitos gastrônomos, como o Arthur, por exemplo, fazendo um mestrado, um doutorado na área de tecnologia de alimentos. Então, são pessoas que não vão estar na cozinha, cozinhando. São pessoas que estão estudando o alimento a partir dessa ótica. Eu vim para uma outra ótica, né? De pensar a partir das políticas, como que as políticas podem pensar a gastronomia. O Ceará também tem exemplos maravilhosos de pensar políticas de
alimentação, seja numa ótica da cultura, por exemplo, eu tenho a Escola de Gastronomia Social Ivan Dias Branco, que é um grande equipamento da cultura para estar ensinando gastronomia, mas a partir disso, é uma instituição tanto de ensino, mas também de pesquisa, de qual é a cultura alimentar do Ceará, né? É um projeto realmente, eu vejo de longe, infelizmente, eu já tinha saído de Fortaleza quando inaugurou, mas, assim, iniciativas muito interessantes da gente pensar a gastronomia para além da cozinha como o único espaço que a gente possa trabalhar com pesquisa, né? A gente precisa pensar a gastronomia, no que é a epistemologia da gastronomia, o que é a gastronomia, como fazer pesquisa em gastronomia. Acho que tudo isso ainda está muito em construção. Agora, a UFC inova em ter um mestrado em gastronomia que vai estar trabalhando com temas diversos, seja com temas, como eu estava falando, de saúde, sustentabilidade, a gastronomia vai ter uma área de inovação de produtos, né? Uma área de cultura muito forte que consegue que vai tentando integrar esses diferentes conhecimentos para compor o que seja um conhecimento em gastronomia, mas eu acho que existe essa crise identitária ainda. A gente ainda não pode falar assim, não, gastronomia é isso, porque não, a gente tem realmente vários perfis dentro do curso. Existem os alunos que querem realmente aprender a cozinhar e ir para a cozinha, e aí eles já sabem que é isso que eles querem, e a gente tem outros alunos que vão se direcionando para a pesquisa e diversos caminhos, né, dentro da pesquisa. Então, acho que é tudo bastante novo ainda. E dentro da pesquisa, você pretende ser professora? Sim, sim. Eu venho de uma família, meu avô, meu pai são professores universitários, meu avô era professor da Unesp, meu pai é professor da Federal do Mato Grosso, da FMT. Então, assim, a minha vida toda eu pensei em fazer pesquisa, acabei mudando de área, eles são mais da saúde. E aí, como eu estava falando, né, eu tive alguns problemas, tive que voltar ao Brasil, e como a vida também traz outras experiências de pesquisa muito inusitadas. Eu cheguei e minha orientadora do mestrado estava precisando de pessoas para trabalhar em uma pesquisa muito grande, que ultrapassa os limites do que eu consigo fazer também, porque é um projeto que trabalha com formação em doenças crônicas não transmissíveis. Então, é uma surpresa, né? Então, eu fui parar numa pesquisa da saúde agora. Eu auxiliei com a coleta de dados, interpretação, e nesse momento a gente está começando a redigir os artigos para trabalhar tanto com a avaliação da atenção primária, como que os usuários de quem usa a atenção básica de saúde, as unidades básicas, eles foram, como que eles avaliam, né, esse serviço de saúde. Então, assim, estou tendo uma experiência de pesquisa bem diferente do que eu tive no meu mestrado, porque no meu mestrado eu fiz uma pesquisa qualitativa e agora eu estou tendo a oportunidade, enquanto bolsista do CNPq, de fazer uma pesquisa completamente diferente. Então, os Nossa, caminhos da pesquisa, eles não são lineares, né? era aí que agora o negócio ficou assim enorme, né? Primeiro me fala qual foi a tua pesquisa qualitativa da dissertação e depois me fala como você se tornou bolsista do CNPq e essa pesquisa. Vamos começar pela dissertação. O que você estudou durante o mestrado? O meu mestrado, eu trabalhei com como que as formações nos cursos de bacharelado em gastronomia, a gente tem 5 cursos só no Brasil. A gente tem a UFC, a gente tem a UFRJ, que é o único do Sudeste, os outros estão no Nordeste. Na Paraíba, Recife e Bahia. Então, eram 5 cursos, e como que esses cursos, eles estão trabalhando com essa temática da soberania e segurança alimentar. Então, eu fui conhecer como que os professores entendem essa temática, como que eles sentem que eles trabalham isso nas disciplinas, e como que eles imaginam se essa relação ela está próxima, se ela está mais distante. Então, foi um pouco disso, assim, tanto os professores quanto os alunos. Eu fiz entrevista com 76 pessoas e trabalhei com análise temática de conteúdo. Então, eu transcrevi todos esses dados, fui entendendo os núcleos de sentido, como que isso tem sido visto dentro dos cursos de bacharelado, para conhecer um pouco dessa realidade. Então, essa foi a minha pesquisa do mestrado. Qual foi a conclusão, assim, se é possível falar de uma pesquisa qualitativa assim rapidamente? O que esses cursos têm em comum nessa temática? Então, a gente viu que a maior parte dos professores, dos alunos, em algum nível, eles já conheciam essa temática da soberania e segurança alimentar. Quando a gente pedia essa definição, o que é, eles tinham uma definição para dar.
Não, isso envolve sustentabilidade, envolve o acesso ao alimento, a fome. Foram trazendo e a gente foi identificando quais eram, dentro, né, da soberania e da segurança alimentar, essas características que eles traziam. Então, a gente viu que sim, eles conhecem. Inclusive, na soberania alimentar, a gastronomia já começa a pensar uma definição própria para o que seja soberania alimentar. Porque, como eu falei para você, é uma definição mais voltada para os movimentos sociais e a gastronomia tenta trazer isso para a cozinha. Como que a gente pode, na cozinha, tá trabalhando com a soberania alimentar, né? Tá mantendo esses produtos, aonde eles vieram, quem foram esses agricultores, e aí trazer para o consumo do alimento uma, de certa forma, soberania alimentar. Daí eu fui também entender como que nos cursos trabalham isso, seja no ensino, na pesquisa e na extensão. O ensino, cada universidade trabalha de uma forma diferente. Então, às vezes, tem disciplinas obrigatórias ou optativas que tratem o tema, mas na maioria dos cursos está como um tema transversal. Então, a gente trabalha fragmentos da soberania e da segurança alimentar em disciplinas diferentes, mas às vezes a gente não finca, isso realmente é soberania e segurança alimentar. A gente percebe que falta isso ainda. Mas quando a gente olhava para os projetos de extensão, era onde o aluno entendia, falava assim, tá, então o conceito é esse, e eu vi que no meu projeto de extensão eu trabalhei com isso, e isso mudou para mim o que é gastronomia. A gastronomia ganha um significado social. Para a gente pensar, por exemplo, os projetos de gastronomia social que oferecem cursos para populações vulneráveis, por exemplo, como que mulheres podem gerar renda fazendo algum tipo de preparação, bolo, salgado, enfim, tem uma diversidade de projetos de gastronomia social nos diferentes cursos de bacharelado. E a gente vê que o aluno, ele muda a perspectiva do que é gastronomia. Então, é muito interessante de ver por esse lado. E aí, a última parte da minha pesquisa, eu também fui identificar como que o aluno e os professores vislumbram esse futuro, né? Como que eles veem profissionalmente que isso está acontecendo. E eu identifiquei 3 grandes núcleos. Então, existe o profissional que vai para a cozinha ou para a gestão de uma cozinha, que ele entenda quem que é o produtor desse alimento, ou como que ele vai processar os resíduos, né? A restauração é um setor muito produtor de resíduo, como que a gente tem lidado com isso? Então, N questões dentro da gestão, da cozinha e sua gestão, mas também a gente vê muitos profissionais pensando em ir para a pesquisa com esse olhar da soberania e segurança alimentar. Então, a gente vai ter projetos de pesquisa, por exemplo, o Ceará tem um projeto, participou de um projeto chamado BFN, que trabalhava com a sociobiodiversidade. Então, quais são os frutos tradicionais do Nordeste e qual é o valor nutricional, qual é a cultura que se produzia, né, que se usava esses produtos? Tudo isso também está no escopo da soberania e segurança alimentar. E aí, um último profissional que a gente vislumbrou, assim, a gente identificou, eram vinculados, seja à educação alimentar e nutricional, então o gastrônomo, enquanto um educador é, de educação alimentar e nutricional, e também como um atuante nas políticas públicas. A gente tem conselhos, né, de segurança alimentar, e o gastrônomo também poderia ser importante nesses espaços, né, com um olhar diferente sobre a alimentação. Então, foi um pouco disso a minha pesquisa. E riqueza de informação. E aí, o que te levou para ser pesquisadora do CNPq, entrando a gastronomia na área da saúde? Não, não. Eu vim para o doutorado. O meu Ah, doutorado, eu fiz as minhas disciplinas, né? Eu tive 6 meses de disciplina aqui em Portugal. Tive que retornar ao Brasil por motivos familiares. Eu tenho uma mãe doente no Brasil, então eu tive uma urgência de retornar. E, paralelamente, a minha orientadora, que trabalha com o centro, chama Intersan. Então, no nome tem um centro de segurança, soberania e segurança alimentar, mas esse centro ganhou um edital que trabalhava justamente com doenças crônicas não transmissíveis. E aí eu caí assim mais para colaborar, né, com uma pesquisa que está no escopo da saúde. Então eu não estou trabalhando com alimentação. sabe uma coisa que eu fico percebendo é que cada vez essa temática alimentação, ela é multidisciplinar, né? Assim, Exato. desde que você entra pensando em tradição de povos até a saúde, né? O bem-estar das pessoas. Você percebe que existe um nível educacional alimentar ou a gente ainda está muito longe de assumir, de fato, uma alimentação saudável?
Eu acho que, em termos geracionais, houve uma grande transição nutricional, né? Tanto na forma de produção de alimentos desde o campo, né? Uma forma de produção de alimentos em massa, alimentos com baixo valor nutricional, alimentos industrializados com uma quantidade excessiva, né? De outros componentes. E assim, enquanto gastronomia, eu acho que o olhar da gastronomia tem que ser exatamente o oposto, né? Tem que ser um olhar a partir da cozinha, né? Tem que ser um olhar a partir da cultura. O que que nossos avós comiam? A gente tem que fazer esse olhar para o passado, né? E entendendo a alimentação dentro disso. Então, assim, eu não tenho certeza se a minha geração ela está mais consciente. Houve uma mudança de padrão alimentar muito grande e agora a gente tem que fazer as nossas escolhas alimentares. E nem sempre, a gente também faz um estudo dos ambientes alimentares. Nem sempre o ambiente alimentar ele vai estar favorecendo você comer alimentos saudáveis e sustentáveis. Né? Se a gente tem cantinas que só oferecem alimentos ultraprocessados, que o valor desses alimentos é mais saudáveis, é mais alto, né? Como acessar esses alimentos, como preparar. Muitas vezes as pessoas não sabem como preparar os alimentos ou não tem tempo para isso. Então, são diversas questões que dificultam a gente ter essa alimentação saudável. Mas eu acho que o papel da gastronomia tem que ser esse, né? Olhar o que é comida de verdade. Teve uma grande campanha na temática da segurança alimentar, que é comida de verdade no campo e na cidade. E acho que a gastronomia ela encaixa perfeitamente nisso. Quem está produzindo comida de verdade, né, e que precisa entender que qual é o papel dele enquanto cozinheiro de estar oferecendo um alimento saudável. Mas é exatamente isso, a disponibilidade. Bárbara, que conselho você dá para quem ainda está na universidade hoje? Professor, eu tive assim a sorte, a oportunidade, né, familiar de poder viver a UFC do início ao fim de uma forma muito intensa. Então, assim, tudo o que eu fiz na minha trajetória acadêmica, de participar de bolsa, fui bolsista da aprendizagem cooperativa, do PASSE e do PRESSE, participei de projetos de extensão da gastronomia social. Então, tudo que eu pude vivenciar de centro acadêmico, do movimento estudantil, acho que isso foi o maior diferencial da minha vida, que até hoje eu sei de onde partir. Não, eu me envolvi muito. A gente teve um movimento estudantil na gastronomia que assim, que era do Nordeste, então esses 4 cursos do Nordeste a gente tinha realmente um movimento muito forte que, para mim, até hoje, na pesquisa, continua reverberando. Essas parcerias que eu pude fazer desde a minha graduação são meus parceiros de trabalho até hoje. Então, assim, meu conselho seria: viva a universidade, né? A UFC, ela consegue abrir essas portas, né, de bolsas, de projetos e viver a universidade. Eu acho que isso é lindo. A UFC é realmente uma universidade muito diversa e é esse meu conselho para os atuais alunos, seja da gastronomia ou de outros cursos, né? Viver a universidade. Olha, que conselho lindo, hein? Bárbara, para a gente concluir, uma pergunta que eu gosto muito: como é a teoria na prática? A teoria do que a gente vê na graduação, na prática. Eu vim para uma prática acadêmica, né? Então, assim, eu acho que ela só foi consolidando o que eu já tinha de ideias, o que os professores falavam. O curso de gastronomia é um curso muito recente, muitos dos nossos professores, eles tinham, assim, mestrado, às vezes não tinha doutorado. Então, a gente via que os professores tinham um olhar e hoje a gente vê que eles continuam, né, também se aperfeiçoando, também estão no doutorado, alguns deles. E eu acho que só foi solidificando o que a gente já via na graduação. Eu acho que tem sido esse processo, assim, na minha vivência acadêmica, claro. Olha, muito obrigada, Bárbara. Eu estou assim lamentando a gente estar à distância. Eu queria ficar mais horas conversando com você. Qualquer dia eu chego aí em Coimbra para lhe visitar. Fica em Coimbra. Coimbra é linda, né? Coimbra é uma universidade gigante, né? A gente tem esse campus mais antigo, que é um patrimônio da Unesco tombado, são prédios maravilhosos. A gente tem campos mais recentes também, a gente falou do direito, né? Que é uma grande referência. Coimbra é uma cidade universitária. É uma cidade universitária. E você se sentiu bem acolhida como brasileira? Sim, a gente tem uma comunidade muito grande de brasileiros. Eu convivo com mais brasileiros do que portugueses.
Então a gente se sente em casa, de certa forma, né? Porque são pessoas de todos os lugares do Brasil e que a gente convive junto, seja na universidade, seja em todos os espaços, há muitos brasileiros mesmo aqui em Portugal. Mas então, Bárbara, muito obrigada pela sua gentileza, pela sua disponibilidade. E o vinho fica devendo, né? Ou em Portugal, ou aqui Com no o Ceará, Arthur, ou Arthur, né? eu levo o vinho de Portugal para a gente se encontrar no Ceará. Combinado, tá? Marcadíssimo. Então tá bom, Obrigada, Bárbara. Foi um prazer muito grande, viu? eu que agradeço, eu que agradeço. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.